Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Geografia em Pauta. Pessoal, na pauta de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Organização das Nações Unidas. A Organização das Nações Unidas, esse órgão tão importante para a geopolítica internacional, e à luz dos últimos acontecimentos, a gente tem sido questionado sobre o papel da ONU. A gente teve recentemente uma troca do comando do poder político e militar também no Afeganistão, com a saída das tropas dos Estados Unidos e toda uma repercussão internacional na chegada do Talibã ao poder. E aí surgiram, na verdade, algumas dúvidas acerca do papel da ONU nesse contexto histórico, nesse contexto de situações da geopolítica internacional. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa estrutura da ONU, como a ONU funciona, em dois momentos. No primeiro momento, falando dos antecedentes, das características e de como a ONU é estruturada, e num segundo momento, a gente vai estar falando sobre os principais programas que foram criados, que são criados pela ONU e que atuam na tentativa de manter a paz, de conseguir trazer um mundo melhor e trazer perspectivas de um mundo que possa entender, que possa conseguir vencer as suas dificuldades entre os países e dentro dos países. Primeira coisa, galera, é que a visão do mundo como esfera institucional, com diversos órgãos, de fomento à diminuição de disparidades sociais, ao combate à pobreza, à equidade de direitos, teve um grande passo no contexto do pós-Primeira Guerra Mundial, que vai lá de 1914 até 1918. O desfecho da Primeira Grande Guerra Mundial deixou um clima de insegurança, de instabilidade política, principalmente no continente europeu. Os olhares do mundo demandavam a criação de políticas mundiais que contivessem a existência de novas guerras do mundo. Dentro desse contexto é criada a Liga das Nações ou Sociedade das Nações. Ela surgiu com o objetivo de mediar as tensões políticas, de alavancar o desenvolvimento socioeconômico dos Estados-membros, muitos dos quais diretamente afetados pela guerra. Ela foi criada em 1919, durante a Conferência de Paz de Paris, com a assinatura do Tratado de Versalhes. Ela foi constituída originalmente de 32 estados, entre os quais o Brasil. A sede da Liga das Nações fica em Genebra, ou ficava em Genebra, na Suíça. A Liga das Nações foi criada com base na proposta do presidente estadunidense Woodrow Wilson, que defendia o estabelecimento da paz e uma associação entre as nações a fim de garantir a integridade territorial a grandes e pequenos países. Essa nova ordem internacional refletia os princípios do liberalismo político, já utilizado nos Estados Unidos, nos quais os presidentes estadunidenses pretendiam ampliar para o restante do mundo. Todavia, mesmo que esses ideais tenham contribuído para a consolidação da Liga das Nações, o Congresso dos Estados Unidos acabou vetando a retificação do Tratado de Versalhes, fazendo com que o país não se tornasse um membro da organização, mesmo tendo partido dele, a princípio, essa ideia. Além da Secretaria-Geral e da Assembleia-Geral, a Liga era composta pelo Conselho, que era o principal órgão responsável pelas decisões políticas, em que a presença permanente, originalmente de 4 países, Reino Unido, França, Itália e Japão, eram observadas. Então, esses 4 países tinham um peso muito importante nesse órgão. Em 1926, com o ingresso da Alemanha, o Conselho passou a ter 5 integrantes, e mais tarde, em 1934, a entrada da União Soviética ampliou para 6 o número de países membros do Conselho da Liga das Nações. A Liga das Nações ela representou a coexistência entre práticas antigas e novas da política internacional. Enquanto o liberalismo político estadunidense significaria um novo olhar sobre o poder e a economia do mundo, as grandes decisões sobre os rumos do planeta seriam ainda tomadas pelas clássicas potências. A principal meta da Liga das Nações era manter a paz. A Liga, porém, não possuía forças armadas próprias. Quando necessárias, eram feitas sanções econômicas decididas pelo Conselho. Nesse sentido, considera-se que a instituição obteve êxito ao arbitrar conflitos pelas fronteiras territoriais na região balcânica, que atualmente abrange os territórios da Macedônia, da Albânia, da Sérvia, da Bulgária, dentre outros territórios, e na América Latina. As sociedades e as ações da Sociedade da Liga das Nações foram valorizadas também ao supervisionar governos coloniais e fornecer assistência na economia e na proteção a refugiados. A participação brasileira na Liga das Nações foi breve. Ao participar das negociações de paz lá em Versalhes, no final da Primeira Guerra,
O Brasil tornou-se um dos membros fundadores da Liga, bem como o Brasil tornou-se um membro importante e rotativo também no conselho, dentro do Conselho. Após insistentes derrotas e tentativas de conquistar uma vaga permanente no Conselho, o Brasil acabou por se isolar politicamente, e isso, sob a presidência ainda do Arthur Bernardes, decidiu-se o Brasil retirar da Liga das Nações a partir de 1926, até por toda a situação caótica que vivia internamente e a falta de conseguir ser ouvido no sentido de se tornar também um membro permanente desse Conselho da Liga das Nações. No entanto, a Liga apresentou algumas fragilidades no cumprimento do seu objetivo, que seria a paz internacional, visto que havia uma certa apatia por parte das potências em cumprir ações criadas pelo Pacto lá em 1919. Além disso, a Sociedade das Nações não evitou novos conflitos internacionais sangrentos que vieram a incluir com as invasões como das forças japonesas na Manchúria, lá no território mais ao nordeste da China, em 1931, da Itália sobre a Etiópia, em 1935, e como a da União Soviética à Finlândia, em 1939. Os acontecimentos da década de 1930, com o surgimento das políticas totalitárias e imperialistas, colocaram em xeque o ideal de uma opinião pública mundial. Também, eles não conseguiram evitar a Guerra Civil na Espanha entre 1936 e 1939, nem a ascensão do nazismo e as invasões promovidas pela Alemanha, as quais contribuíram para a deflagração da Segunda Guerra Mundial entre 1939 e 1945. Com o mundo novamente em guerra, a Liga das Nações acabou sucumbindo por ser inoperante. Em 1946, a Liga se dissolveu, abrindo espaço para a formação de uma nova organização internacional, que a gente vai chamar de Nações Unidas. Nessa segunda parte, galera, a gente vai falar um pouquinho sobre a governança em escala global e o surgimento da Organização das Nações Unidas, né? Como a gente viu anteriormente, ainda que a Liga das Nações tenha apresentado uma série de fragilidades, a sua existência abriu espaço para a criação de organismos internacionais que surgiram posteriormente. Ainda antes da rendição dos países do eixo, Alemanha, Itália e Japão, os líderes dos países aliados reuniram-se para criar uma instituição internacional com o intuito de substituir a Liga das Nações, que por fim se dissolveu em abril de 1946. Dessa forma, 50 países participaram da Conferência sobre a Organização Internacional que aconteceu em São Francisco, nos Estados Unidos, entre abril e junho de 1945. Em outubro do mesmo ano foi fundada a Organização das Nações Unidas, sediada em Nova York, nos Estados Unidos, e atualmente constituída por 193 Estados-membros. Assim como a extinta Liga das Nações, a ONU teve o ideal de promover a paz e o desenvolvimento global, o progresso social e melhores condições de vida, dando ampla liberdade, bem como alcançar o progresso econômico e social para todos os povos. O surgimento das Nações Unidas representou uma proposta de governança em escala global, algo até então inexistente no século XX. Dentro disso, galera, nós vamos ter, ao encerramento da Conferência das Nações Unidas, lá nos Estados Unidos, em São Francisco, em 26 de junho, a assinatura da Carta das Nações. A outorga do documento revela o espírito idealista e o anseio pela paz após uma primeira metade do século marcada profundamente pela tragédia de duas grandes guerras. A assinatura das cartas ocorreu 4 meses após esse episódio ocorrido da reunião desses países em 1945. Como a ONU funciona? A ONU vai ser regida por alguns órgãos principais, alguns órgãos subsidiados, outras entidades, órgãos consultivos, secretariados, e dentro dessa perspectiva nós temos como órgãos principais Assembleia Geral, Conselho de Segurança, Conselho Econômico e Social, Secretariado, Corte Internacional de Justiça e o Conselho de Tutela. E agora a gente vai falar um pouquinho de cada um desses organismos. A Assembleia Geral é formada por todos os países membros da ONU, tendo todos eles o mesmo poder de voto. Cabe à Assembleia Geral nomear o secretário-geral, seguindo recomendação do Conselho de Segurança. Além disso,
Ela decide a quantidade de contribuição de cada Estado-membro e a finalidade dessa verba. Por fim, as reuniões da Assembleia Geral, tradicionalmente abertas com o discurso do representante brasileiro, em geral o presidente ou ministro das Relações Exteriores, têm o caráter de discussão e recomendação a respeito de todos os temas tratados na ONU, porém, sem a função decisória que cabe ao Conselho de Segurança. Conselho de Segurança. A responsabilidade pela paz e pela segurança internacional é o principal atributo destinado ao chamado Conselho de Segurança, a qual, para tanto, é formado por 15 membros. 5 desses, Estados Unidos, Rússia, França, Reino Unido e China, têm vaga permanente e poder de veto. Utilizar-se do veto significa impedir que determinada decisão seja posta em prática, ainda que os demais membros do Conselho de Segurança tenham aprovado. As outras 10 vagas, além dessas 5 permanentes, são eleitas pela Assembleia Geral e devem ser preenchidas por um período de 2 anos. Esses países não podem usufruir do poder de veto dos 5 membros com cadeira permanente. Isso, é claro, galera, traz uma perspectiva um tanto quanto complicada para a gestão da ONU. Tanto que alguns países da geopolítica internacional, de relevância para a geopolítica internacional, têm proposto já há algum tempo, já há mais de uma década, uma reforma no Conselho de Segurança da ONU, por ser esse conselho o principal órgão na tentativa de manter a paz internacional. E entender-se que 5 países com poder de veto, 5 países que não rotacionam com os demais e que estão lá desde a criação do órgão, acabam por caracterizar nesse momento uma realidade que não se aplica mais nesse nosso mundo do século XXI. Vamos lembrar que a criação do Conselho de Segurança data da criação do órgão, menos da metade do século passado. Então, agora em 2021, nós temos uma perspectiva toda diferente e talvez a necessidade realmente da transformação, da reforma, da modificação do Conselho de Segurança, que é o principal organismo da ONU na responsabilidade de manter a paz. Além da Assembleia Geral e do Conselho de Segurança, nós também temos o Conselho Econômico e Social. O Conselho Econômico e Social é um dos mais importantes órgãos existentes dentro da ONU, pois nele está a gestão das instituições como a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a chamada Unesco, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, com relevância extremamente significativa nesse momento de pandemia, a Organização para a Alimentação e Agricultura, a FAO, e a Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Entre as principais funções do Conselho Econômico e Social estão a de coordenar o trabalho econômico e social da ONU, colaborar com programas sociais desenvolvidos pelas Nações Unidas, desenvolver pesquisas e relatórios acerca da situação do mundo e promover o respeito aos direitos e liberdades de cada indivíduo. Outro órgão importante dentro da ONU é o Secretariado. Entre os demais órgãos da ONU, o Secretariado é a entidade puramente administrativa, que presta serviço aos demais setores das Nações Unidas. Seu chefe é o secretário-geral, nomeado pela Assembleia Geral para executar um mandato de 5 anos, a fim de administrar as forças de paz, analisar problemas socioeconômicos, organizar conferências e tornar público o trabalho da ONU. Em 2017, foi nomeado para esse cargo o português Antônio Guterres. Conselho de Tutela. O Conselho de Tutela surgiu com a missão de coordenar territórios que estão em processo de litígio internacional. O que é litígio internacional? São áreas marcadas por conflitos de 2 ou mais países. A resolução dessas questões pode se dar de forma diplomática ou por arbitramento. Historicamente, algumas questões territoriais foram decididas a partir de guerras. E aí a criação do Conselho de Tutela como um órgão da ONU é importante para que a gente evite essas questões de guerras envolvendo litígios territoriais. Como esses objetivos foram atingidos, quando esses objetivos são atingidos, esse órgão é suspenso. Foi o que aconteceu em 19 de novembro de 94, quando Palau, território localizado na Oceania, foi o último terreno tutelado pela ONU, ele conseguiu alcançar a independência. A Corte Internacional de Justiça. Sediada em Haia, na Holanda, o principal órgão judiciário das Nações Unidas é a Corte Internacional de Justiça. A Corte é composta por 15 juízes
eleitos pela Assembleia Geral e pelo Conselho de Segurança. São responsáveis pela resolução de quaisquer questões administrativas, jurídicas envolvendo conflitos. A ONU teve considerável papel no impasse provocado pelos acontecimentos do fim da Guerra Fria em 1991, julgando líderes, entre os quais os mais conhecidos, talvez sejam entre os mais conhecidos, o ex-presidente da Iugoslávia, Slobodan Milošević, por crimes de guerra contra a humanidade e genocídios. Galera, a gente vai parar por aqui para a gente poder fazer mais uma parte, onde a gente vai falar de alguns programas da ONU que são extremamente importantes e que provavelmente você já viu em algum momento. Eu agradeço aqui a sua audiência, a sua paciência, e daqui a pouco a gente volta falando um pouco mais sobre as questões que envolvem a geopolítica internacional acerca da ONU. Obrigado e até a próxima.